Olá, amigos do podcast Minha Araras. Estamos de volta. Estamos de volta e hoje o convidado especial, Dr. Anderson Matienzi. Anderson, prazer tê-lo aqui. Ô, Gil, o prazer foi meu. Obrigado pelo convite. E a gente está de máscara, né? A gente está de máscara aqui, não é por causa só da pandemia, para espantar um pouco a beleza. Tá certo, Anderson? É isso aí. Bom, você é veterinário há quantos anos? Eu sou veterinário, eu formei em 92, né? Médico então, veterinário. Mais de 30 anos, né? Quando você se formou, tinha 2 ou 3 na cidade? É, eu fui o quarto médico. Quem eram eles? O finado João de Mello, né? Foi o primeiro. Nosso amigo. Né? Nosso eterno amigo, né? Chegou o Nilson Bianchini, o Valmir. O Valmir já era, eu fiz estágio com ele. O Valmir veio de Minas pra cá. Veio de Minas. Foi o e primeiro. O tal de Melo Carrinho que a turma falava? Melo Carrinho? É. Eu era veterinário, mas ele cuidava na prática de animais. É, naquela época era bem comum isso, né? Era bem certo. comum. Doutor Anderson Matienzi, você é nascido em Araras, né? Eu nasci em Leme, né? Parabéns, nós somos Coquinho, nós dois. Eu nasci, minha mãe, o médico da minha mãe, né? Era de lá. Toquei nesse assunto, você já me contou. Era de lá, então ela foi me ter lá. Eu nasci lá e no dia seguinte vim para Araras. Então, no meu documento solemense. Mas foi registrado como nascimento em Leme. Em Leme. Então, nós somos coterrâneos, tá bom? Também nasci lá. E nós estamos aqui no podcast Minha Araras e eu gostaria de saber alguns detalhes. Bom, o seu pai é o professor Alcir Matienzi, grande personalidade de Araras. Historiador. Biólogo. Professor. Eu devo a ele a minha profissão, né? E por que você... Ele é meu avô, né? Seu avô era veterinário? Não, mas mexia no campo, né? Então eu vivi minha infância com meu avô no campo, né? O doutor Enio, finado doutor Enio saudoso, ele falou que ele se tornou médico porque ele via no sítio matar os porcos, ia abrir os porcos e tal, e achava interessante aquilo, foi fazer medicina. Você via os animais doentes, talvez, no sítio e tal, queria ajudar isso? Sim, exatamente. Era bem isso. E convivia com os animais, né? Em cima de cavalo, com bezerro. No fim, eu caí para a área de pequenos animais, né? Eu entrei na faculdade querendo mexer com grandes animais. Eu gostava de cavalo. Mas é mais rentável pequenos ou grandes animais? Não, é igual, né? Depende da área que você vai estar agindo, né? Um veterinário hoje que trabalha no Aras, por exemplo, vai bem, né? Mas é que a época que você se formou, os pets, você que está aí nos acompanhando, não eram tão bem cuidados como é hoje. Naquela época eles comiam, quando eu formei, né, há 30 anos atrás, era comum oferecer bofe, né, pulmão, né, de boi, era fubá, não existia ração. O que sobrava do almoço da janta? Aí a Purina fez a primeira ração, né? E aí começou a era da ração, dos alimentos mais bem... um alimento mais bem calórico fornecido para os animais. Você me fez lembrar, eu sou contador de piadas, você sabe, mas aqui eu não posso contar algumas piadas. E você me fez lembrar de um amigo que estava com uma tosse danada, foi estar com garrotil. Não é? Garrotil é coisa que dá em cavalo? Cavalo, Bom, a gente tem muita curiosidade, né, dos animais. E o que fazia no cachorro, por exemplo, punha uma coleira de sabugo ou de alho? Isso daí era, na minha época, era uma crendice. Na minha época, não era muito, a gente não tinha muito essas crendices, entendeu? Já estava mais modernizado. Já estava mais modernizado, né? Mas não é da minha época isso também. Quer dizer que você é bem mais novo que eu, né? Um pouquinho. Uns 5 anos só, né? Então tá bom. Acontece que a gente via quando garoto, quando tinha um animal doente, tentava qualquer tratamento. Se não conseguia, abatia. Não é que ela sacrificava, abatia, né? E isso, com o passar dos tempos, as pessoas começaram a cuidar dos seus animais, levar no veterinário, mas era caro, tinha 1 ou 2 ou 3 ou 4, no máximo, como você falou. Hoje, cada esquina tem um veterinário.
Hoje a medicina veterinária, ela Avançou, né? avançou muito, né? Como a medicina humana. Hoje, o médico veterinário forma e vai procurar uma especialidade. Abrir uma clínica para tratar de tudo já fica meio complicado. Então, hoje existem as especialidades e fica mais fácil até para o tutor, né? Procurar o clínico específico para o seu pet, né? Você falou tutor, porque ninguém é dono do animal, né? Agora... Até isso evolui, né? Antes era proprietário, né? Hoje esse termo proprietário de animal caiu. Ninguém é dono. Hoje é tutor. Quando você quiser falar com o nosso amigo ouvinte, tá ali, viu? Ok, nosso beleza. internauta. O Anderson, você ingressou na prefeitura, e eu até lembro da história, para que não fechasse os nossos zoológicos, foi isso? Foi isso, exatamente. E não tinha veterinário que pudesse fazer isso naquela época e você passou no concurso? Como é que foi? Sim, sim. Conta a história inteira, conta tudo. Se eu não me engano, o zoológico foi o prefeito Milton Severino, né? Que construiu lá, se eu não me engano, também em 1962. 63 foi a inauguração, né? Então, de 63 a 92, não existia um veterinário e o zoológico já existia. Então, na época, tinha o Dr. João de Mello que fazia os atendimentos quando precisava. Então, tinha lá um leão passava mal lá, chamava ele. Né? Não tinha experiência, ninguém tinha. Né? Eu, quando formei, hoje já existe animal silvestre hoje na faculdade, né? Há aulas de animais silvestres, animais cobra da também? Fauna, tudo, né? Tá bom. Aí, em 92, Ioibama, batendo no pé que queria um veterinário e iria fechar o zoológico, se não tivesse um veterinário. Aí eu tinha acabado de formar, não estava fazendo nada, estava em casa lá, enchendo a paciência da família, procurando emprego. Dando asilo, seu com pai? 4 meses, dando asilo, com 4 meses. E eu lembro bem hoje, foi na época, o prefeito era o Zuntini, um dos assessores, acho que é o chefe do gabinete, era o... Aider. Não. Era o Pedrão Eliseu. Pedro Eliseu. E um dos assessores também era o Martini. Perfeitamente. Zé Bode. Zé Bode. Aí, num domingo, meio-dia, ele bateu em casa. A gente estava almoçando. E foi lá te chamar porque ele era muito amigo do meu pai. Aham. E meu pai falou, pô, meu filho formou, né? E tá em casa lá, enchendo as paciências. Ele não arrumou sempre emprego falava, ainda. não arrumou emprego. E aí, nas conversas de boteco, né? Ele falou isso com o Martini lá. E Zé aí, Bode. Não vai esquecer que é o Zé Bode. e aí caiu ele trabalhava na prefeitura, né? Ele acabou falando E pro prefeito? acabou falando pro prefeito. O prefeito precisava assinar de todo jeito, né, num prazo de 12 horas, um veterinário, senão iria fechar o zoológico. Eu me lembro dessa correria. Porque não tinha. Aí ele bateu em casa lá e falou: seu filho já formou? Eu falei: não, já formou e tá aqui, né? E aí, preciso de uma assinatura dele para amanhã. Senão o nosso zoológico vai fechar porque não existe um veterinário. Aí me chamaram e falei, não, eu vou, desde que me contrate. Lógico. E naquela época podia, né? Fizeram um contrato e eu trabalhei por 1 ano na prefeitura, como veterinário zoológico. 1 ano só? 1 ano só. Que foi um contrato por um período. Depois venceu esse ano, aí ficou 6 meses eu prestando serviço, mas aí não terceirizado, no caso. Terceirizado. E aí teve o concurso. Sim. E no concurso tinha 3 veterinários. Que coisa, hein? Aí eu passei, né? E os outros 2 eram daqui também? Os outros 2 eram de fora. Ah. Né? E aí eu passei. O último concurso, há 4 anos atrás, tinha 299 veterinários. Olha que diferença. Bom, então você entrou como veterinário contratado mesmo, funcionário público, no ano de 93. Dezembro de 93, agora... vai fazer 30 anos. Vai fazer 30 anos agora no final do ano. Que coisa, não aposentou-se ainda? Eu não sei como é que funciona. Eu tô agora que eu tô correndo atrás da Araprev para ver se eu consigo. As leis aí são diferentes, né? O seu ramo não tem aposentadoria especial? Tem. Então é por isso que a gente vai dar uma... Acho que estava na hora já de se parar de trabalhar um pouco, né? Bom, na prefeitura,
Eu fiz minha parte, estou fazendo minha parte ainda, né? E quanto que você ajudou na vacinação? Graças a Deus, viu? E depois disso, do zoológico, eu trabalhei 15 anos, e daí o zoológico fechou mesmo, Então, porque... eu ia chegar ali, por que fechou? Então, porque, bom, contratou o veterinário, fiquei lá 15 anos. Só que não era só isso, não era só o veterinário, tinha que reestruturar o zoológico inteiro. Tinha que dar espaço para aqueles animais. Tinha que ter espaço os animais, né? Então, nós tínhamos lá um casal de leão numa área de 20 metros quadrados. Nós tínhamos lá um urso que ficava patinando A molecada ia lá direto. cimento, entendeu? E pulava dentro da piscina e uma jaula. Sendo que precisava lá de 1.000 metros quadrados, de um recinto. E o camelo? De 50, O camelo. O camelo era o que tinha um espacinho maior até, né? Tinha uma área maior. Então, o nosso zoológico era famosíssimo, né? Sim. E depois tinha um animal que chamava muita atenção, que era o Tarzão, o chimpanzé. O chimpanzé, que ficava esmurrando a porta lá o tempo todo, era estresse. E o Ibama sabia disso e via isso. Aí foi feito lá as normas para os zoológicos. Então, cada animal teria que ter um recinto com água dentro, com espelho d'água, dependendo do recinto, do animal. Maior espaço. Com árvores, com tipo um ambiente natural. E não tinha condições de fazer isso daí. E não foi feito. E o Ibama mandando cartas. Naquela época era carta, né? Não tinha nem internet. E aí que chegou uma hora que fechou. Não teve como adaptar as normas e os animais foram embora. Para onde foram os animais? Foram para o Brasil inteiro. Porque Araras não era dono de nenhum, era tudo emprestado? Não, nós tínhamos... metade dos animais eram nossos. E metade eram emprestados, principalmente do Zoológico de São Paulo. Então, daí, devolvemos para São Paulo, outros foram para Ribeirão Preto. Já logo que você entrou, que foi que morreu o Oryx, foi? O Oryx, um anfíbio? Não, um anfíbio um cervo, né? Um cervo. Então, na realidade, assim, era um casal... Quadrúpede, né? Era um mamífero, era um casal de Oryx que nós tínhamos ali, né? E como eles estavam lá já... A gente não tinha nem registro desses animais. Quando a gente entrou lá, não tinha nada, o São Paulo tinha porque era deles os animais. Os animais. Né? O Oryx era um cabritão grande, né? Aquele que tinha um chifre parecendo um saca-rolha, né? Bonito. Bonito pra caramba. E morreu, Chega o tempo da vida deles que acabou morrendo. E aí a gente precisava fazer necrópsias de todos eles para provar do que morreu, para falar lá para os zoológicos de São Paulo, seu bicho faleceu aqui e até porque daí a gente começou a fazer o arquivo de todos esses animais e passar para o Ibama. Nós temos 200 animais aqui, esse. Ia morrendo, ia repondo, mas aqueles que morriam a gente tinha que provar do que morreu. Aí fazia autópsia, necrópsia de tudo. Né? Agora, Araras nunca mais terá um zoológico. Como aquele, não? Não, bom, eu acredito que não, até porque os zoológicos estão acabando. Está acabando no Brasil todo, né? Exatamente. Os ambientalistas, o São pessoal Paulo, não aceita mais. Que eu saiba, em São Paulo tem Americana, que foi sempre um zoológico muito bom. Sorocaba tem um zoológico muito bom. E São Paulo mesmo, né? São Paulo tem. O zoológico de São Paulo é gigantesco. Agora, aqui em Leme teve um zoológico também que acabou... Semelhante ao nosso. E o destino foi igual, entendeu? Não dá pra gente conceber mais um animal ficar fechado. Só durou um pouquinho mais. Né? Não dá pra conceber um animal ficar fechado ali? Não dá, né? Hoje em dia... Naquela época não existia proteção de animal, não existia nada. Imagina hoje, né? Um animal naquele recinto. Então, se é para fazer, tem que fazer um negócio, tem que ter espaço. Né? Tem que ser bem feito. Bem feito, tem espaço. Bom, eu tive a oportunidade nos Estados Unidos 2 vezes no zoológico lá. Você não parece que você está no zoológico. Você está na selva. Você está dentro, até porque você entra dentro do recinto com os bichos, entendeu? Um carro lá dentro. Entra, faz um turismo dentro. Tipo São Paulo Simba, é assim também, safari, né? Exatamente. E o negócio é tão perfeito que você está numa rocha, vendo uma rocha, parece que é uma pedra e não é. Tudo feito de não sei qual material que eles usam. Então, se é dessa forma, tudo bem. O animal está vivendo num ambiente parecido com o dele na natureza. O habitat parecido, né? Bom, aí a gente está falando de animais selvagens e tal. E os animais, os pets hoje? Você tem uma clínica, né? Sim. Hoje, por exemplo, a raiva...
a vacina para raiva animal não está vindo mais do governo. Sim. O que fazer? Então, puxando lá atrás, quando eu entrei na prefeitura, logo que eu entrei, em 92, eu entrei para o zoológico e nesse mesmo ano morreu uma pessoa aqui na cidade de Raiva. Naquela época... Me lembro até quem era essa pessoa. É de uma família, eu sou amigo até do irmão dessa pessoa que morreu. A gente não vai falar o nome aqui? Exatamente. Ele era um pescador. E o caçador, que eu fiquei sabendo, né? Na história dele, né? Ele no meio do mato dele. No meio do mato, pegou um animal lá, estava caçando, achou um animal na divisa, Araras com Mogi. Naquela época havia um surto, uma epidemia de raiva no estado de São Paulo. E estava morrendo gente e animais de raiva em todas as cidades da região nossa aqui. Aí ele pegou esse animal num cachorrinho. Um cachorrinho, pôs no porta-mala e levou embora para casa. Na hora que chegou em casa, ele abriu o porta-mala, o cachorro saiu, mordeu a mão dele, ele foi pegar o cachorro, mordeu e fugiu. 45 dias depois, exatamente, ele começou a passar mal e foi diagnosticado de raiva. E aí morre mesmo. Ia morrer. Tem jeito. E aí a pessoa morreu. E aí a Araras ficou manchada por 20 anos, por causa desse caso de raiva. E também aí... O único caso de raiva humana aqui em Araras foi esse? Aqui em Araras foi esse. E na região também, se eu não me engano, viu? Depois disso não morreu mais também, porque aí começaram-se as campanhas. Daí, além de eu trabalhar no zoológico, me chamaram para construir o canil municipal de hoje. Então, a gente começou a fazer um projeto, na época já era daí o Pedro Eliseu, o prefeito, e aí ele me chamou, vamos começar a construir lá 2, 3 canilzinhos para observação. E aí a gente começou e virou o que tem hoje lá. Hoje nós temos 36 hoje, né? Baias com solário, entendeu? Para abrigar quase mais de 100 animais a gente chegou a abrigar lá. E começamos a fazer as campanhas. E aí, a partir daí, eu fiz 25 campanhas de raiva no município. Com raiva ou sem raiva? Com raiva e sem raiva, que dá um trabalho que você não imaginava. Você trabalhar com mais de 200 pessoas fazendo a campanha. Né? Nós estamos falando aqui com o doutor Anderson Matiense, médico veterinário de Araras, e sempre trabalhou na administração, cuidando dos animais, inclusive dos zoológicos que nós tínhamos, né? Mas, voltando ao assunto raiva, hoje, então, o governo não dá mais a vacina porque extinguiu-se os casos? Exatamente. Continuando o assunto, aí fizemos essas 25 campanhas, toda a região também fez, tudo mais ou menos no mesmo molde, e aí observou-se que a raiva em cão e gato foi extinta. O vírus desapareceu devido Tem 2 cepas, A e B, é isso? Variantes 1, 2 e 3. 1, 2 é cão e gato, 3 é morcego. Então, morcego ainda tem. Morcego não vai acabar a raiva. Pode ter problema? Pode. Esses dias apareceu um caso, não sei se foi em Ribeirão Preto, não sei que cidade, aqui da região, de um gato que mordeu um morcego e se contaminou, né? Se você vir um morcego fora de hora, perigoso. É perigoso. De qualquer maneira, não tocar nele. Né? Jamais tocar no animal. Porque o morcego ainda transmite. O morcego ainda é o portador do vírus. E o pior, o cachorro e o gato e o ser humano morre se pegar o vírus da raiva. O morcego não. O morcego não. Ele é um portador... Ele é um hospedeiro. Assintomático. Alguns morrem. Né? Esse que você falou, você achar um morcego aqui durante o dia. Pô, não é normal. Ele tá à noite. Ele tá fora do esquadro, tá lique-lique. Tem algum problema com esse bicho. Então, daí chama a zoonose. Tá certo. E a zoonose vai lá. Bom, seguindo aí seu raciocínio. A vacina, então, agora só particular. Seguindo o sul do país, o sudeste do país, que já há mais de 30 anos não tem campanha de raiva, justamente porque não tem o vírus circulante. O estado de São Paulo inteiro também entrou nessa a partir do ano passado. Então, agora não teremos mais campanha de vacina antirrábica. Doutor, mas questão de 1 ano ou 2, Piracicaba registrou casos, não foi? De raiva, mas variante do... Piracicaba, o rio passa no meio da cidade. Então, tem morcego na cidade inteira. Entendeu? E não é só morcego hematófago, qualquer morcego... Frugífero, que fala? Frugívoro, insetívoro, piscívoro, qualquer morcego pode transmitir o vírus. Lógico, o hematófago é o pior, né? Porque ele suga o sangue e joga o vírus direto na corrente sanguínea da pessoa, do animal. E quantos tipos de morcego tem?
espécies, né? É espécie. Bom, se for pegar o mundo inteiro, tem milhares, né? Mas a mais comum aqui na cidade, é os insetívoros, que a gente mais vê na cidade. Os pequenininhos que ficam voando, entram no forro da casa. Mas os morcegos têm um papel importante também na natureza, não tem? Tem. Tem morcego, os frugívoros, eles transportam sementes de frutas, pólen, os insetívoros, né? Então, eles têm o papel dele na natureza. Né? É proibido por lei também matar. Aí que tá, não? E lá nos Estados Unidos Então, tem lá... como é que fala? Realmente um espetáculo de morcego, né? Tem uma paga para ir ver o morcego voar lá. Mas lá são espécies diferentes, né? E aí a raiva que a campanha nós não vamos ter mais. Então a orientação que a zoonose dá hoje é procurar as clínicas particulares que também estão passando por dificuldades para conseguir a vacina. Até pouco tempo eu não tinha vacina antirrábica na minha clínica também. Porque não tem campanha. Todo mundo das clínicas precisa comprar de alguém. E aí acaba faltando até para a rede privada. E o centro de zoonoses. O centro de zoonoses também fornece hoje, quem quiser, vacina antirrábica gratuita. Nós temos uma quantidade de 200 doses que chega do estado por mês. Então precisa ser feito um agendamento. E aí, através do agendamento, lá no Canil, é feita a aplicação lá gratuita. Bom, a gente estava falando aqui da vacina, mas você está dizendo que tem clínica que também tem dificuldade para conseguir vacina. Isso tudo por causa da Covid, que deu esse problema aí com os medicamentos, os insumos, né? Não. Como não está tendo já 3 anos a campanha de vacina antirrábica, os bonistas estão procurando as clínicas. E aí está havendo falta do produto, porque... exatamente. Quanto custa em média uma vacina de raiva? Hoje uma vacina de raiva, para as clínicas veterinárias, custa em torno de R$25 mais ou menos. Então não é caro. Não é caro. Não é caro. Pela função dela. Agora, eu acho estranho, você trabalhou tempo na vacinação da Covid, ajudando o pessoal lá, e a gente se encontrava todo dia praticamente. Sim. Acho estranho que a pessoa que tem uma vacina gratuita, que pode salvar a vida, tem gente que não luta vai, e não ir. Não vai. Teve amigos nossos lá que você até discutiu, né? Não, eu trabalhei 2 anos na Covid, né? Porque na minha área lá na zoonose também parou tudo, né? Porque o setor que eu trabalho na prefeitura hoje o Canil separou das zoonoses, né? Então, separou entre aspas. É outro assunto que a gente... vou passar aqui porque, assim, antigamente a gente trabalhava, vamos por 7 anos atrás, mais ou menos, trabalhava lá no Canil. E lá a gente fazia tudo. Então, era canil, zoonose, tudo vinculado à Secretaria de Saúde. Hoje se separou. Hoje o canil faz parte da Secretaria de Meio Ambiente e as zoonoses faz parte da saúde. Mas tá certo isso aí. É assim hoje no estado, entendeu? Mas eu não acho certo. Também eu acho que não dá muito certo. Porque a gente tá trabalhando junto. Queira ou não, se eu pegar um cachorro hoje com suspeita de raiva hoje, eu tenho que levar lá. As baias estão lá. Eu não tenho as baias lá no Canil, então, no CCZ, né? Então não tem como separar. Então hoje está assim, nós não temos nem vacina antirrábica humana, né? Nem humana. Tem, mas está regrado. Deixa eu perguntar. Então, quando eu falei no rádio uma vez, você internauta deve ter acompanhado, deve saber. Inclusive, estava falando com o Dr. Anderson. A vacina para o ser humano antirrábica, ela existe quando toma uma mordida que você não consegue. Como é que faz para aplicar essa vacina? Então, hoje nós estamos trabalhando assim. Como as vacinas também antirrábicas também estão escassas no estado, no Brasil, do ser humano. Do ser humano. E isso a gente trabalha junto na vigilância, né? Meu setor zoonose é junto com a vigilância epidemiológica, trabalho vinculado com enfermeiros e médicos. Então, tudo trabalhamos em conjunto. Hoje, um animal morde, um cachorro de rua morde o carteiro. Um exemplo, ou o rapaz passa de moto. Esse cachorro, se tem dono, e aí a vítima, né, ou o carteiro, ou o motoboy, vai no postinho aí da cidade. Ó, rasgou a perna, a calça, postinho... Entra em contato com a vigilância, passa as informações... E aí, a vigilância entra em contato com a gente.
E a gente tem que correr atrás de achar esse cachorro. E se não achar? Maioria das vezes não acha. E tem aqueles que é o cachorro do vizinho ali, que todo mundo sabe. Nós vamos lá. Aí faz essa visita. Até agora, nesse momento, a nossa turma está fazendo isso na rua. Teve 2 acidentes ontem. E aí vai atrás do cachorro. Se achar, beleza, a gente vai chegar pro dono. Ó, carteirinha de vacina, como é que tá? E acompanha o animal por 10 dias. Acompanha por 10 dias. Né? Ah, não tem vacina. Dependendo da gravidade, passa para o médico, dá vigilância, o médico vai fazer o protocolo. Ah, toma vacina, toma soro, não precisa tomar nada, só observação. E a gente observa esse cachorro por 10 dias. Se não achar o cachorro é de rua, sumiu, entrou no mato, desapareceu, aí é problema. Aí nós temos que correr atrás da vacina. Tem que dar vacina. Aí tem que dar vacina e tomar soro dependendo do local. Se for mão, extremidades, né, que a gente fala, rosto, tem que tomar soro, inclusive. Tem gente que fala desse cuidado, né? Você que está nos acompanhando, esse cuidado é importante porque conhecimentos de que alguém sobrevivera à raiva, eu acho que se tiver 1 ou 2 no mundo. Tem 2 no Brasil, João. No Brasil? 2 no Brasil. E no mundo? Não tem essa informação, mas eu sei que no Brasil tem 2. E quem sobrevive, ainda sobrevive com sequelas. Bem sequelado. Bem sequelados. É um vírus que ataca o sistema nervoso, né? Eu vi, acho que a imagem de um rapaz que sobreviveu. Inclusive, hoje, essa semana, havia um caso positivo de raiva no Brasil, em Brasília, Distrito Federal. Ser humano? Ser humano. E estava muito mal, eu acho que morreu essa semana. Estava muito mal, já na UTI. Ninguém se safa mesmo da raiva, né? É um vírus, é uma doença terrível. Viu? Raiva, mas eu nunca vi pessoalmente uma pessoa com raiva. Né? Eu vi bastante, o vizinho meu estava com raiva esse dia. É dessa raiva que eu estou falando. Não é essa. Mas eu vi vários filmes, né? Eu tenho até um videocassete do Instituto Pasteur, de pessoas no hospital com raiva. É terrível, feio. Terrível. Tanto é que eu assisti 2 vezes e não assisti mais. Entendeu? Então, nós estamos falando da hidrofobia. Fala hidrofobia porque é medo de água, da luz. Da luz. Fotofobia, né? Hidrofobia é de água. Então, mas por que hidrofobia? Como é uma alteração neurológica... Ele não bebe água? Então, tem medo de água, do barulho da água, o vento, a luz, tudo isso mexe com o sistema nervoso, né? Caramba, e o animal, o cachorro que está com raiva morre? Aí morre também, o cachorro morre como gente. Como ele vai no sistema neurológico, É isso. É um vírus? É um vírus. Então, o vírus é inoculado pela mordida, pela lambida, alguma forma entra na corrente sanguínea, vai para o sistema nervoso, aí tem um período de incubação, né? Que varia aí de 15 a 45 dias. Antigamente, quando... e aí aparecem os sintomas. A gente começa a falar muito antigamente, os caras falam, esse cara é velho, Matusalém. Mas... Não é que quando a gente era criança, quando aconteceu um acidente com um amigo nosso lá, matou o cachorro, tirou a cabeça e mandou para análise. Isso não existe mais. Existe... Matar o cachorro. Não, mas até existe. Então, hoje nós temos assim, um cachorro de rua. Isso é função das zoonoses. Isso, né? Zoonose, para quem não sabe, é toda doença que transmite do animal para o ser humano. Isso é zoonose. Isso a gente está falando zoonose aqui, mas muita gente não sabe. Né? Zoonose é uma doença que o ser humano pode pegar do animal que foi transmitido por esse animal para ele. Pronto. E aí o que acontece? Um cachorro de rua hoje que morde uma pessoa. E esse cachorro está com alguma alteração neurológica. Ou ele está intoxicado, ou ele está envenenado, ou ele está com uma meningite, com sinomose, que é a doença mais comum do cachorro, que os sintomas é idêntico à raiva. Então, a sinomose hoje tem que sacrificar, se o animal está no estado avançado da doença. A gente consegue... diagnosticou sinomose, tem os testes que faz. Não, mas se a gente diagnosticar, na clínica isso, ou no canil... a gente consegue salvar grande parte desses animais diagnosticados com sinomose. No estado inicial, que é uma doença que causa uma encefalite no sistema nervoso. Aí o cachorro... Por falta de vacina, a doença mais comum que tem hoje no cachorro. A sinomose. Uma vacina aí resolve o problema. Essas vacinas que tomam... Aí, um animal que não tem essa vacina, que pega essa doença e que ela evolui para um estado...
grave da doença. Irreversível, Então o cachorro começa a ter muitas alterações neurológicas. Começa a andar descoordenado, começa a bater na parede, começa a ter convulsão. Todos os sintomas da raiva. Tá certo. Aí o que faz? Aí o que faz com esse animal de rua? Sacrifica. Porque não tem cura, vai passar a doença para os outros animais, então sacrifica. Aí sim, tira o encéfalo, a função da zoonose. Gente, vai para o canil, tem a sala de necrópsia, tira o encéfalo, o cérebro, congela, manda para o Pasteur, para saber do que morreu. Se é raiva, graças a Deus a gente nunca pegou um caso de raiva aqui. Pegamos em morcego há pouco tempo atrás, na região da UFSCar. Mas se der positivo de raiva, aí viram... Aí tem que fazer um bloqueio no bairro, complicado. Passar casa por casa vacinando. Graças a Deus, nesses 30 anos de prefeitura, nunca precisamos fazer isso. Agora, o animal... vamos voltar a falar da Covid, né? Da Covid é feminino porque é doença Covid. Mudaram o nome, né? Para não ficar... para não constranger a família que tinha aquele sobrenome, Corona. Né? Em todo mundo. Coronavírus. Sim. Então, Coronavirus Disease. Isso. É a doença, né? Então, por isso fala feminino. Isso. Mas esse vírus já é antigo. Por que os animais tinham coronavírus e não acontecia nada? É antigo e é um vírus banal, né? Na área veterinária. Tá? Não acontece nada. Nós temos vacina anti-raiva. Nós temos vacina para cão contra coronavírus do cão há 50 anos. Então, é antigo. Desde quando eu formei, já tinha vacina da coronavírus. É antigo. Por que o coronavírus faz para o cachorro? Nada. É porque é outra família, né? Vou virar cachorro, então. É outra família, né? Então, tem várias famílias aí. Aí tem que entrar na genética do negócio. Já sei. Mas pro cão, vai provocar uma diarreia. Então, é curável. Mas tem gente também que pegou o Covid, deu uma diarreia só também. Sim, teve outros que não. Mas os sintomas, assim, que é totalmente diferente do ser humano aí. Tá certo. Fala-se que a Covid existia e fala-se que pegaram o vírus do HIV e tentaram fazer uma vacina para o HIV com o coronavírus. E aí que escapou essa cepa que foi pelo mundo afora que fez esse estrago. Isso é muita conversa. Muita conversa, né? A gente não sabe o que... Quer dizer, pode até saber, mas não... A história real, a gente não sabe como é que surgiu isso, né? Eu acho. Você tomou todas as vacinas? Tomei, Gil. Tomei 4 doses. A vacina da Covid, fabricada na China... Tomei 3 marcas ainda diferentes de vacina. Eu tomei, acho que... Astra, Pfizer e Corona. Tomei 5, 6 doses já. 4 de vacina e 12 de pinga, de cerveja. Tem as outras doses que a gente toma semanalmente, né? Há uma conversa aí que quem toma os goró não pega Covid. Pode ser verdade, né? Porque você pega esse pessoal de rua, né? Mora na rua mutuado um em cima do outro lá. Então, esse pessoal não morre. Eles bebem todos no mesmo recipiente, não acontece nada com isso. A imunidade, não sei. Bom, a clínica veterinária hoje, você acha que pelo tamanho de araras, pela quantidade de animais, de pets, é suficiente? Tem muito, tem pouco? Nós temos bastante. Nós temos mais de 40 clínicas veterinárias na cidade hoje. Quando eu montei a minha foi a 5ª. Então, mas a sua é especializada em cirurgia e tudo mais, né? Então, aí que tá. Aí eu procurei me especializar numa área, né? Hoje minha filha faz veterinária. Ela está no 2º ano e eu falo para ela tá vendo lá, ela tá fazendo, hoje ela tá de férias e fazendo estágio lá na minha clínica. E ela tá vendo. Eu falei, filha... Na hora que você se formar, procura uma especialização, porque não adianta você abrir uma porta aí e querer fazer uma vacina, uma consultinha, que não vai virar. Você vai quebrar, vai fechar. Vai atrás de uma área e aí sim tem lugar para todo mundo, né? Os pets têm exames de ultrassom, tem raio-x, tem tudo com o ser humano? Tem. Hoje nós temos até ressonância magnética. Eu ia perguntar, tem ressonância? Tem ressonância magnética que faz um mês que um colega de Rio Claro
Mas a ressonância não é do tamanho gigante. É igual, é humana. É humana? É humana. E há um mês atrás, no meu Instagram, eu recebi teve lá um post lá de uma tomografia veterinária já. Que coisa, hein? Como avançou, né? Demais, Gil. Voltando à época do zoológico, eu trabalhava lá sem nada 30 anos atrás. Na faculdade, quando eu entrei, quando chegou o ultrassom, foi uma festa. Todo mundo queria ver o aparelho. O ultrassom hoje existe no celular. As coisas modernizaram. Demais. Então, hoje, nós temos toda a tecnologia que tem a medicina humana tem na veterinária. Eu me lembro que o Dr. Nelson tinha ultrassom preto e branco. O único problema é que é tudo pago na veterinária, né? É tudo pago. É tudo particular. Vou chegar nessa parte. O Dr. Nelson tinha um ultrassom preto e branco. Quando chegou o colorido, nossa, 3D, não sei o que festa, né? Hoje é comum também. E no zoológico, eu tinha que trabalhar sem nada disso. Tinha nada? Nada. E para sedar o animal? Os exames de sangue, eu mandava para os laboratórios da rede. E como é que você fazia para sedar os animais? Tudo no dardo e zarabatana. Soprava zarabatana. Soprando. Ei, tem história, viu? E é difícil isso aí, não é? Tem história. Daí a gente acaba pegando a prática, né? Acaba brincando, pega uma árvore lá e fica mirando na árvore lá e treinando, né? E aí vai. Daí eu pus pra dormir tudo que você imagina de bicho aí, eu pus Qual pra o mais dormir. bravo, o leão? A leoa, cara. Leoa? A leoa me dava muito trabalho, viu? Porque ela naquela época, o zoológico era lotado de gente, né? Chegava domingo, não tinha espaço nos corredores ali. E eu, no meio do povão lá, ela me localizava no meio do povo. Se ela escapasse ela ia te pegar. Me pegar. Porque eu colocava para dormir, fiz uma cesárea nela, entendeu? E aí acaba o bicho... Guarda, né? Guardando, igual o chimpanzé. Jogava o negócio, mas não acertava eu passava correndo, ele jogava... E acertava. Jogava as fezes, né, doutor? Tirava aqui, vap, pela jardim e acertava. Filha da mãe. Então, bom, mas eu tenho uma história bonita lá no zoológico. Muita história muito bonita. E eu aprendi lá, né? Aprendi muita coisa, porque eu saí da faculdade, imagina um recém-formado com 4 meses põe você para tratar de um urso. Rapaz. Sendo que eu nem sabia a anatomia do urso, nem sabia os atalhos para chegar tudo, lá. Exatamente. Você pega um urso, tudo bem, a anatomia, eu citei o urso, mas você pega uma ave, é diferente. Você pega um cervo, é diferente, né? O mamífero já é tudo igual, praticamente. Você que acabou aprendendo muito ali. E aí aprendi demais. Seu pai escreveu muitos livros, você não vai escrever nenhum da história do nosso lago? Eu gostaria, quem sabe mais para frente aí... Eu tenho história para contar, muito legal. Só para falar da questão do animal marcar. Leva o gatinho meu lá com você. A hora que tá chegando, ele já quer correr. Não, ele já sabe. A hora que ele te vê, então... O cachorro já é diferente. O cachorro já é totalmente diferente. O cachorro é mais dócil. Mais dócil. E você já foi mordido gravemente por animal? Graças a Deus, não. Umas mordidinhas aí, umas arranhãozinhas. Veterinário tem que tomar vacina? Tem, fazer sorologia. Eu fiz a minha faz um mês. Os Vacina... funcionários que mexem lá, no banho e tosa, fazer sorologia de raiva. Se tiver baixa titulação, faz a vacina antirrábica. É assim que funciona? É assim. Não é Inclusive, fácil, não. Voltando nas campanhas de vacina nossa aqui, eu falava que a gente passava raiva mesmo, porque era um negócio muito difícil. A campanha é totalmente diferente de uma campanha da Covid, por exemplo. Que o pessoal vai na fila lá e toma vacina. A de raiva também. O tutor tem que levar, o cachorro forma aquela fila gigantesca. Só que quem trabalha na vacinação também tem que tomar vacina, né? Porque ele pode ser mordido ali e eu sou responsável. Então, aí o que faz? Vai trabalhar 200 funcionários, 200, 250 que trabalhava para mim nas campanhas. Quem que vai mexer com os cachorros? São 100 vacinadores. O resto fica anotando, aspirando. Esses 100 que vai tocar no cachorro, que vão tocar no cachorro... É um animal que seja. Tem que coletar sangue 3 meses antes da campanha, chegar o resultado que demora 1 mês, e depois selecionar aqueles que deram titulação menor que 0,5, toma vacina. Os que deram maior que 0,5, não precisa tomar vacina. Tá bom. Aí vacina todo mundo. Aí
estou tranquilo para a campanha. Agora, finalizando, a gente sabe, que eu estava pensando aqui dos animais. Os animais peçonhentos, praga urbana, isso aí cada vez mais tem na cidade. No Brasil, né? Escorpião aumentou muito. No Brasil todo. E o que fazer com esses animais? Hoje a gente vai ter que conviver com esses animais Como é que chama? Sinomode? Sinantrópicos. Sinantrópicos. Os animais sinantrópicos são aqueles que vivem no nosso ambiente, né? Uma aranha, uma barata, um rato, que está dentro de casa lá. Chamado de praga urbana também. Pragas urbanas, exatamente, para ficar mais fácil de falar. Então, o que é a teoria que a gente tem, né? Porque o escorpião de 5 anos para cá explodiu no Brasil, no estado de São Paulo. Mudança climática. É por aí. É a mudança climática. Eles se adaptaram num ambiente que antes não era tão legal. Agora é para eles. Esquentou muito, entendeu? E aí eles acharam um habitat perfeito para reprodução. E aí a gente vai ter que conviver com eles. E a espécie de escorpião no Brasil é aquela que não precisa do macho fêmea para reproduzir. Exatamente. Ele faz tudo sozinho. Outro problema. O caramujo é assim. O caramujo também? O africano. E o escorpião, né? E Titus baiensis, o nome dele. Titus baiensis, ele não precisa fazer sexo para ter criança. Para ter um filhote. E aí a gente tem que prevenir para que eles não entrem dentro de casa. Então é fechar os ralos, tirar entulho, deixar a casa sempre limpa. Se tem um terreno baldio, procurar ver com o proprietário para limpar. E o caramujo por sal resolve? Tem que jogar nele. Não, tem que jogar nele, mas o sal, o que a gente fala, seria para matar eles. Você coleta eles, coloca num balde com salmoura, aí tudo bem. Agora aí no terreno passa cal. Então, mas aí nós temos veneno pro caramujo. Tem? Tem. Pro escorpião que não tem, né? Pro escorpião que não tem. Pro caramujo, a prefeitura disponibiliza. Tem veneno, a pancada nele. A gente disponibiliza de veneno para rato, veneno para caramujo, na zoonose. E aí tem que ligar lá, pedir? Como a gente vai, né? No local. 156, né? 156. A gente vai até o local e vê, averigua se realmente. A gente mesmo, às vezes, pulveriza, ou dependendo do terreno, a gente fornece pro dono. Agora, o problema é o escorpião, né? O escorpião não tem veneno. Tem sim, tem uma lata de veneno lá em casa pesada, se acertar nele, mata. Bom, falamos aqui, estamos falando com o Dr. Anderson Matienzi, ele que é veterinário responsável pela zoonose do nosso município, já foi responsável pelo zoológico, é filho do escritor, professor Alcir Matienzi, e é meu grande amigo também, né? Graças a Deus. Há mais de 30 anos. Né? O doutor Anderson, microfone para sua despedida e mais alguma colocação que o senhor queira fazer. Gil, fica à vontade aí, que a casa é sua. Eu agradeço aí a oportunidade, né, de estar passando um pouquinho da história nossa aí, mais a prefeitura, né? Porque da veterinária aí não tem tanta história. Trabalhar e se aprimorar cada vez mais, né? Para a gente dar uma saúde boa para os nossos pets, né? E agora na rede pública aí a gente está à disposição aí também dos munícipes pelo CCZ. Uhum. Qualquer orientação, qualquer informação a respeito de zoonoses, pode ligar para a gente. Eu não tenho de cor o telefone porque a gente mudou de sala e está mudando de telefone também. Então liga no 156. Que é o mais certo. Ou mesmo no telefone da prefeitura, eles, de alguma forma, eles encaminham para a gente. Bom, e CCZ, para quem não sabe, é o Centro de Controle de Zoonoses. Né? Doutor Anderson, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Gil. Vê se volta outras vezes, né? Só convidar. Beleza? E aqui nós trazemos as pessoas que têm um diferencial, que fazem a diferença no município, para a sociedade, que fazem parte da história de Araras. E você, internauta, muito obrigado por estar conosco e espero numa próximo convidado você nos acompanhe também. Até uma próxima, então, e que Deus nos abençoe.